A dor, ela costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte. Quando nós passamos por esse vale da sombra da morte, nós vamos lembrar do Salmo 23, versículo 4. Ainda quando eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos e longos dias. Quando o Chico Xavier fala que a dor costuma agitar os que se encontram no vale da sombra da morte, ele prossegue falando: onde o medo estabelece atrito e onde a aflição percebe o ranger de dentes. Então existe o medo, existe o atrito, o desconforto, a desavença, a falta de educação, a falta de paciência, onde nós temos que colocar ali toda a força da esperança para que tudo isso passe, né? Então ele fala, onde o medo estabelece atritos e onde a aflição percebe o ranger de dentes, nas trevas exteriores. Mas existe a luz interior que se chama esperança. E ele fala que existe a negação humana, e a negação humana, ela declara falências, ela lavra a testar de impossibilidade. O que é essa falência? Eu não posso, não consigo. Eu não consigo mudar essa situação. E às vezes é interessante o que você falou, porque às vezes até com relação a um amigo, né? Aí diz que você não precisa de pão material. Então às vezes você não precisa nem de recurso financeiro. Não precisa. Para ajudar, né? Todo mundo pode distribuir a esperança. A esperança. E às vezes até um amigo vem com uma ideia, né? De um projeto, alguma coisa, e a gente já... não vai dar certo. Ixi, não... É difícil, hoje em dia é difícil. Aí a pessoa tava ali toda animada, a gente já joga um balde de água fria, né? Então a gente tem que dar uma esperança. E Chico Xavier, ele fala que a negação humana, ela declara falência, ela lavra a testar de impossibilidade. Não posso, não consigo, não... Então ele acaba tirando toda essa esperança. E existe essa esperança, né? Então, eu peço a todas as pessoas que estão sem esperança, que tenham esperança. Porque a esperança vem do alto, a esperança vem de Deus, né? E aí, quando você declara falência total das suas forças físicas, da sua força mental, nós temos que ter esperança de levantar. Esperança de que daqui a pouco pode ser melhor. Amanhã pode ser melhor do que hoje. Do nosso lar, de André Luiz. Que André Luiz, quando ele é socorrido e ele é levado para o Ministério do Auxílio, ele pergunta ao instrutor: de onde me vem esta luz confortadora e brilhante? O instrutor fala: André, esta luz é o mesmo sol que anima o nosso planeta Terra, né? Tá no nosso lar. E lá ele consegue ver de outra forma, de uma outra forma, até porque sentir aqui de na forma Terra mais... ele não prestava atenção ao sol, como muita gente passa e não percebe que o sol está brilhando, que existe uma luz brilhando no seu caminho, talvez indicando o caminho. Você fala: não gosto de sol, não suporto o sol, não suporto o calor, e aquele calor está aquecendo a sua alma, está te dando uma nova... E essa mensagem, ela pode servir até para aquele que está em casa com depressão, que às vezes já não sai de casa há algum tempo, sempre fechado, né? Pode estar a luz que for lá fora, que quer fechar tudo, ficar no escuro. Às vezes deixa de tomar o sol. É um estímulo para desenvolver essa esperança de ter a atenção nesses pequenos detalhes, né? De ver a natureza, de ver Deus, um dia bonito e pouco a pouco mudando, né? A sua forma de pensar, né? Porque se a gente fica naquele ciclo negativo, do pessimismo, a gente esquece até de agradecer ao sol, à natureza, a um dia belo, né? A dor, ela é constante. Aqui, ali, acolá, ela existe. Ela existe dentro e fora do ser humano. Tem muita gente que não admite, mas a dor, ela existe de todas as formas, né? Como o sol, né? Brilha de forma diferente em Vênus, em Saturno, né? Então, o Chico Xavier prossegue no livro Vinha de Luz. Ele fala: à noite ela espera o dia. Quando você deita, você fala: amanhã será um dia diferente, né?
Amanhã eu terei mais força. Amanhã eu terei mais coragem. Amanhã é uma esperança que nasce. Amanhã, um novo percurso na minha vida. E tudo pode acontecer amanhã. Ou daqui a pouco, né? Sim. Porque você tem esperança. Aí ele fala que a noite espera o dia. A flor espera o fruto. O verme espera o porvir. Você é um ser diamantino. É uma semelhança de Deus. Você é um ser indestrutível. Um ser búdico. Então você tem que ter esperança. Você é um ser diamantino. Eu sou a semelhança de Deus. Eu sou a luz do sol. Eu sou essa luz que brilha em mim. É esperança. Só o fato de saber que nós somos eternos, né? Como você colocou, indestrutíveis. Os problemas que parecem grandiosos já passam a ter um tamanho menor, né? Nós somos indestrutíveis para Deus. Sim. Entendeu? Olha que esperança maravilhosa. E ele continua. O homem, ainda mesmo que ele mergulhe na descrença, na dúvida, na dor, na descrença, ou na lágrima, ou na dilaceração, ele será socorrido por Deus com a indicação do futuro. Mesmo que ele esteja em dor, em sofrimento, na lágrima, ele será socorrido por Deus. Quando André Luiz, o ministro Clarencio, chega para conversar com André Luiz e pergunta como ele está, e André Luiz fala das dores, dos sofrimentos, da saudade, faz aquele monte de lamentação, né? Então ele fala aqui: André, meu amigo, deseja você de fato a cura espiritual? Aprenda a não falar excessivamente de você mesmo. Lamentação denota enfermidade mental e tratamento muito difícil. Então, pare de se lamentar. Então, e isso a gente pode trazer não só para quando vai o André Luiz aí, ele tá em espírito, no plano espiritual. Mas isso também é um aprendizado para nós. Também enquanto encarnados, né? Porque você tá se lamentando aqui o tempo todo. Às vezes a gente já tem pessoas, né, que a gente se aproxima e fala, como é que tá, tal. A pessoa já começa a descrever todas as doenças, todas as enfermidades, né? Todo o sofrimento que tá passando. E é curioso que às vezes... detalhes, né? Detalha essas enfermidades, mas continua, né? Aí você encontra a pessoa depois. E é ruim porque a gente acaba pegando o hábito, né? Pega o hábito, porque se você encontrar 5 pessoas, você vai contar a mesma história. Se alguém perguntar como você tá, deixa eu te contar. Isso. Então, ele fala que lamentação, ele denota enfermidade mental. E é um tratamento muito difícil, porque você vai morrer, você vai desencarnar com essas lamentações. E lá no plano espiritual, você vai ficar se lamentando numa maca, ou num pronto-socorro, ou numa instituição, ou na mata, ou perdido, ou desorientado. Você vai continuar se lamentando. Uhum. E às vezes acaba deixando de ver os aspectos positivos da vida, né? Eu me recordo que tem um vídeo do Chico Xavier bem velhinho, e o pessoal falando num tom assim negativo, né? Mas sem maldade. Pô, Chico, você tá tão velhinho, já não psicografa mais, tal, as atividades, né? É difícil, né? Aí, a vida tá difícil, né? Aí o Chico, não, meu filho, eu tenho 4 refeições por dia, é uma bênção. Às vezes tem gente que nem tem essas 4 refeições. Então, é curioso que a gente tem muito mais motivos para agradecer, mas às vezes a gente se detém na enfermidade, na doença, na lamentação, né? A lamentação é um tratamento muito difícil. Então, se ele fala isso, André Luiz já tomou consciência, peraí, não vou mais me lamentar, né? Mas aqui na Terra, serve para nós, para que a gente pare de se lamentar. Nossa, eu faço isso todos os dias. Tem gente que limpa a casa reclamando, tem gente que faz o almoço reclamando, tem gente que vai no mercado reclamando, tem gente que faz tudo reclamando, é muita lamentação. E isso é uma lamentação que ela vai se acumulando, né? Vai criando um processo de enfermidade gravíssima pro espírito. Eu queria mudar de apartamento e eu falava todos os dias, mandei uma carta pro Ministério do Auxílio, escrevi essa carta, coloquei no meu caderno.
Me mandei para o Ministério da Organização, o Ministério do Trabalho, para que eles movimentassem lá no plano espiritual a minha mudança. E aí eu esperava, eu ia ver apartamento, nada dava certo no que eu tinha para fazer o rolo, né? Uhum. Aí um dia eu falei, eu não posso perder a esperança. Aí levantei e fui caminhar na praia. Tô caminhando na praia, o meu cachorro, caminhando com o cachorrinho, e o Billy Wilson, ele já passou. Qual que é o nome dele? Billy Wilson. Billy Ele era Wilson. super interessante. O Billy respondia tudo. Ele sabia tudo que eu tava falando. Billy Wilson, nós vamos sair porque eu preciso achar uma saída, né? E o Billy Wilson foi comigo. Só que quando chegou em determinado lugar da caminhada, ele brecou, ele não queria levantar. Eu falei, não acredito. Eu falei, será que você tá querendo me mostrar o apartamento que eu tô procurando, né? E eu virei, olhei para aquela determinada rua e digo, vamos lá. Parei, quando eu falei, vamos lá, ele levantou. Olha. Aí eu fui num determinado prédio, não tinha placa, não tinha nada. Perguntei ao porteiro se tinha alguma coisa para ver dele. Ele falou, tem um apartamento sim aqui no 6º andar e tal, assim. Eu posso ver, a dona tá em São Paulo, mas eu posso passar o seu telefone para ela. Então, me cresceu uma esperança tão grande. Eu digo, olha, fala para ela, hoje é sábado, se ela puder descer hoje, que eu quero falar com ela hoje. A esperança já estava ali. Uhum. Já fazia muito tempo que eu estava esperando, né? Essa moça desceu, chegou tarde, ela ligou para mim, era umas 10 horas da noite. Eu falei, amanhã cedo a gente conversa. Falei pro meu marido, você tá doido, a gente acabou de reformar esse apartamento, a gente não vai mudar para canto nenhum. Eu digo, não, a gente vai, eu tenho esperança. Ninguém vai aceitar um rolo desse, entendeu? Tá. Falei com ela. E eu falei da minha proposta pra ela, ela falou, tá feito. Ela nem conhecia o meu apartamento. Olha. Então, assim, veio a esperança, o cachorro brecou. Tem que estar atento aos sinais, também, né? O cachorro brecou ali. Não vou levantar daqui por nada, né? Interessante. Então, eu tava no final já do túnel. Eu vou desistir. Não vou mais procurar. Não vou desistir, eu vou procurar. O engraçado é que tava tão perto do outro apartamento, eu queria ir pra longe. Eu queria sair da Tupi pra Guilhermina. Era um passo grande, né? Mas o cachorro brecou, não. O seu lugar é aqui. Não vai muito longe, não, né? Eu mudei para 3 ruas pra trás daquela que eu morava. Né? Em vez de subir, eu tava descendo. Interessante. Mas era ali, né? Mas foi muito bom essa mudança, essa esperança que deu muita alegria para todos. É um caso de uma moça, de uma senhora, que a família falou, olha, não tem jeito. Ela não levanta da cama por nada, não quer tomar banho, não adianta. Eu falei, eu posso ir aí? Não vai nada. Porque, olha, já veio de tudo. Veio médico, veio pastor, veio padre, já veio de tudo. Eu falei, mas eu posso conversar com ela? Ah, pode. Eu cheguei na casa dela, conversei com ela, expliquei o tanto que ela era importante naquela casa, que o café dela era maravilhoso, que eu já tinha tomado do café dela. O café dela era maravilhoso. A importância que tinha a vida dela para Deus, que Deus poderia estar muito triste com aquela situação, né? Que ela tem força para levantar. E eu gostaria de tomar o seu café. Mas primeiro eu quero que a senhora tome um banho, eu te ajudo, e você vai fazer o café. Conseguimos. Consegui. Ela foi para a cozinha fazer café e os filhos dela falaram, o que você falou para ela? Né? O que você falou para ela que ela levantou, né? Ela não saía do quarto para nada. Ela levantou, criou esperança, criou renovação. E daí pra frente ela continuou a jornada dela. Se sentindo útil, né? Útil, porque tudo que ela fazia realmente era muito bom. O café dela, a comida dela. Mas existe aquele momento da depressão onde você não é valorizado. Sim. Porque você tem uma família grande, todos chegam pra comer, tá tudo pronto. Você come, você não agradece. Nossa, que comida gostosa. Nossa, deixa eu te dar um abraço, você é maravilhosa, né? Então, ela foi começando a perder a força, né? Ninguém nem percebe a existência daquele ser que tá ali fazendo tudo. Porque quando você chega, tá tudo pronto. E muitas vezes até ela inconscientemente queria a atenção da família. E o modo de conseguir a atenção foi se anulando, né? E nesse dia foi muito legal. Todos se reuniram na mesa para tomar o café gostoso dela. E todo mundo começou a perceber que tinha que elogiar aquele momento, né? Então, caiu. Se arrependeu, porque tem que se arrepender também, né? Reergam-se da queda e sigam determinado. Porque quando você não se arrepende, você cai de novo na próxima tentação. São várias. Elas vão ser colocadas uma atrás da outra. Você chega num determinado lugar
Você vê que tem vários livros. Ah, se eu levar esse livro aqui, o Éder nem vai perceber, Uhum. né? E Então- diz assim, né, que a gente cometer erro é natural do nosso grau evolutivo, né? Vai sair aqui. Agora, persistir no erro, aí não é inteligente da nossa parte, né? Aí você tá sendo já dominado, né? É. Aí nós vamos lembrar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, que eu falei aqui, acho que no outro podcast, da centelha de luz que nós somos, né? Que quando você não ouve a lição, o espírito maligno vem e entorpece todos os teus sentidos, né? E você acaba errando porque já está entorpecido, né? De tanto errar. Uhum. Então não lhe faltará recurso para o êxito no empreendimento. Reergam-se da queda e prossigam determinados. Não lhe faltará recurso para o êxito no empreendimento. Amigos se juntarão com o único móvel de auxiliá-los. Deste outro lado da vida, não lhe faltará nenhum tipo de cobertura. Então, não faltará cobertura. Ele está falando para aquela equipe que está descendo, fazendo a sua viagem de volta aqui no planeta Terra. Aí ele vai lá conversar com o doutor Inácio. Com o doutor Inácio e fala, doutor Inácio, dos 180 que estão indo, 2 vão perseverar. Olha o tanto de fracasso. Caramba. Né? Então ele já tem noção do que vai acontecer. O doutor Bezerra já fala, dos 180, 2 vão perseverar. Então o restante vai A fracassar. maioria falha, né? É uma viagem, é uma Esquece viagem. dos compromissos assumidos, né? É muito triste, né? A gente perde uma Oportunidade, né? oportunidade tão grande, né? Quando chega nessa idade que eu estou agora, você fala, nossa, se pudesse voltar, nossa, dá vontade de voltar lá. Não, deixa eu consertar tudo isso aqui para chegar aqui numa outra situação, né? Então, eu li esse livro, eu acho que em 2006, 2007, e tem muitas informações muito importantes. É muito gostoso ler o livro do Baceb e do Dr. Inácio. Inácio. Nossa, ele fala assim, bem descontraído, né? Eu acho legal. Não lhe faltará recurso para o êxito no empreendimento. Amigos se juntarão com o único móvel de auxiliá-los, e deste outro lado da vida não lhe faltará nenhum tipo de cobertura. A vossa responsabilidade é muito grande se permanecer de pé. Haja o que houver, não vos isoleis. Então ele pede para você não se isolar. Haja o que houver, não vos isoleis. Então procure ajuda. Procure socorro, né? E aí? Até mesmo uma das técnicas da influência espiritual negativa, da obsessão, é afastar o obsidiado daqueles familiares, colegas que possam alertar para os erros que ele está cometendo, né? Então não vos isolei. Muitas pessoas começam a se afastar dos outros, não só de todo mundo, da família, mas os próprios do amigos trabalho. também se afastam, né? Porque ele vê que, não vou mais insistir. Deveria continuar insistindo. No auxílio, né? Porque se você tá no caminho dessa pessoa, tem algum motivo por você estar. Porque tem uma frase do Chico Xavier que fala assim, ninguém entra no nosso caminho por acaso, Uhum. né? Ninguém entra no nosso caminho por acaso. O que seria esse desencarne? Como compreender já melhor no início? O que seria desencarnar? Desencarnar, Éder, é fazer a viagem de volta pro plano espiritual, né? Tem gente que não sabe o que é essa palavra desencarnar, né? É morrer. Sim. O espírito não morre, o espírito é eterno, né? Então nós vamos fazer a nossa viagem de volta para o plano espiritual novamente. Então nós vamos para uma das moradas benditas da casa do Pai, né? Vamos ver aqui no livro Cascata de Luz, que é do Luiz Sérgio. Esse livro eu li há muitos anos atrás, até anotei aqui, que é o livro Cascata de Luz, o capítulo 6. Ele foi psicografado pela Irene Pacheco Machado. Li muitos livros do Luiz Sérgio, né? Aquele livro eu voltei dele, muito bom, né? Não, O Mundo que eu Encontrei. O mundo que eu encontrei. O Mundo que eu Encontrei. Então ele fala assim, que a doutrina espírita é a chave que abre a porta da espiritualidade para que não vivas na ignorância. Todavia, se abrirmos a porta e percebermos e permanecermos de fora, é porque não estamos ou não temos condições de adentrá-la. Né? Você entra
mas você não consegue adentrar pela falta de conhecimento, a falta de estudo, porque tem muita gente que fala que é espírita, mas não lê, não estuda. Então tem que ler muito para a gente chegar numa conclusão. Como é que é o meu retorno à casa do Pai, né? Como será o meu retorno na casa do Pai? Eu sempre falo que o livro Nosso Lar é um livro que ele nos mostra como será a nossa chegada lá no plano espiritual. Tem como se preparar para o desencarne? Tem. Ter uma vida reta, uma consciência tranquila, ser honesto, ser trabalhador, não ter ociosidade, não ser preguiçoso, não ficar cutucando a vida do próximo, né? É um preparo legal para voltar, né? Você vai voltar com... Pode ser que esses dois que estão retornando aí, né? É um preparo bom, porque você tem que se preparar na sua conduta moral, na forma que você fala com o seu semelhante, como você trata o seu próximo, como você trata seus filhos, né? Que você tem respeito, tem que ter respeito também pelos filhos, pelos pais, como você trata seus pais. Inclusive, no podcast anterior, alguém fez uma pergunta em relação a antepassados. Eu achei super legal a pessoa falar de antepassados, né? Porque os nossos pais, os nossos avós, os bisavós, os tataravós, os tios, tudo isso passa a ser antepassados, né? Uhum. Eu achei super interessante, porque você tem que continuar respeitando esse antepassado, falar dele com muito respeito, porque ele desencarnou e de repente ele está em algum lugar que não é bom. E ele está ouvindo você falar uma coisa que mexeu com a moral dele. Sim. Entendeu? Não é bom. É triste porque ele pode se enfesar e vir até você. Falou, como que você está falando da minha moral, da minha conduta, se você não sabe por que eu fiz isso ou por que eu deixei de fazer? Né? Então nós temos que ter muito cuidado. Tem uma passagem do André Luiz, num dos livros do André Luiz, psicografado pelo Chico Xavier, que ele descreve isso, que tem um rapaz encarnado e ele tá falando mal de alguém, que ele teve um atrito, alguma coisa assim, e o rapaz já tinha desencarnado. E aí esse espírito recebe aquelas mensagens, aquela vibração, e vai lá procurar se vingar, e passa a obsediar aquele rapaz. E é curioso porque se a gente não tem compreensão que a vida continua e que as relações continuam, a gente comete erros, prejudica a nossa existência e não sabe por quê. Não sabe de onde que tá vindo, né? Não sabe de onde que tá vindo, porque esse fato que você tá falando, se eu não me engano, é do Obreiro da Vida Eterna, do livro do André Luiz, que a pessoa tá comentando, inclusive, no velório, e esse espírito tá lá para ver esse amigo dele que tá partindo e ele escuta falar o nome dele. E ele vai até essa determinada pessoa, essa pessoa fala, nossa, eu senti até arrepio agora. Ele fala que sentiu até arrepio, porque o espírito ficou muito revoltado por ele estar falando da moral, da conduta desse espírito que não estava numa condição boa, né? Perfeito. E ele foi, encostou nele e falou, o que é isso, né? Ele falou, nossa, até me arrepiou agora. Sim. Passei até mal. Tá no livro, se eu não me engano, é Obreiro da Vida Eterna. O meu irmão fez essa viagem de volta. Era a primeira vez que eu tava aqui na Praia Grande, eu acredito que foi a primeira vez, não, acho que foi a segunda vez que eu estava indo no cemitério. E aí meu irmão desencarnou e eu cheguei lá e a família, os amigos estavam lá, todo mundo batendo papo, conversando. E eu lembrei que eu estava dentro do meu carro, tinha algumas pastas com as músicas. Várias músicas, inclusive essas pastas eram do Lar Espírita Paz e Amor, né? E eu lembrei que essas pastas estavam no meu carro. Eu peguei, voltei lá, deixei o pessoal falando, voltei lá, peguei as pastas, digo, vamos cantar uns hinos? E começamos a cantar. E eu dei a pasta para todo mundo que estava lá. Então todo mundo saiu daquela conexão, porque a gente não sabe a situação que tá. Então com um pouquinho de estudo que eu tenho, eu ficava imaginando como será que ele está, porque foi uma partida assim muito inesperada, né? Uhum. Você entra no hospital, tá passando mal, você toma uma injeção, de repente você passa mal e vai pra UTI e não sai mais. Então você não estava preparado para fazer aquela viagem, né? E nós começamos a cantar.
E eu acredito que as músicas ajudaram bastante a auxiliar aquele momento de dor, que o espírito está presente ali ainda, né? Tá no corpo. Então tem que ter um respeito muito grande. Deve ter sido uma cena muito bonita, hein? Eu peguei a pasta e tinha muitas músicas que cantava a música de Nossa Senhora. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conhece. Todo mundo começou a cantar. Então eu falava pro pessoal, parava de cantar, eu digo, vamos fazer um salmo. Salmo 91, Salmo 23, voltava pra música novamente. Até chegar a hora do velório, de ser levado, né, pra enterrar. Então, eu acredito que ajudou bastante aquela dor, aquele momento de sofrimento, porque você... Vamos imaginar que você está muito doente, num local onde você quer pedir ajuda e essa ajuda não chega, né? E você quer pedir socorro, quer falar alguma coisa, a sua voz não sai. Você está vivo, a sua voz não sai. Então, eu fico sempre tendo essas percepções de que a morte também é assim. Quando você vai no médico, o médico fala assim, tira toda a roupa, veste esse avental. Você veste com o avental que você veste, ele só cobre a parte da frente, não cobre mais nada. E às vezes, se você colocar ele para trás, ele não cobre a parte da frente. Aí você se sente despido. Você fala, nossa, deve ser horrível morrer, né? Que eu tô aqui numa situação que eu quero me cobrir, eu não posso. Entendeu? Quando o espírito desencarna, ele... Vem alguém ao encontro dele? Ele é amparado? Ele é amparado. Ele é amparado. Ele vai vir uma equipe de socorro, porque já tem lá na ficha de retorno dele que provavelmente ele vai voltar tal hora, tal dia. Então vem. E quando aquele espírito ele tem um preparo de estudo, na moral, no perdão, vem uma equipe maior, né? Quando ele tem muitos amigos, vem uma equipe bem maior. Agora, quando ele é um pouquinho revoltado, a equipe técnica que vem é pequena e tem que ter muito silêncio para que a equipe técnica faça o desligamento desse corpo, né? E demora, tá? É uma cirurgia para desligar o espírito da matéria. É uma baita cirurgia. É dolorido. Assim, eu fico... O espírito sente? Sente. Muito. Eu não sei se você leu o livro... Irmão Jacó, é Jacó? Jacob? Qual livro? Esse, do Voltei? Voltei. Sim, sim. Né? Ele fala da dor horrível que ele sentiu na hora que estava fazendo o desligamento no abdômen dele, né? As contrações de dor eram fortíssimas. Uma pessoa que não é bom citar nome, mas que ela estava muito doente no hospital e eu fui visitá-la. E aí eu fiz uma prece. Posso fazer uma prece? Fecha os olhos, eu vou fazer uma prece. E aí eu fiz o Salmo 91. E eu acho que eu fiz mais uma outra prece, que eu não lembro qual foi. E aí terminou a prece, ela abriu os olhos e falou assim pra mim: nossa, essa massagem que você fez nos meus pés foi maravilhosa. Eu não toquei no pé dela. Entendeu? Olha. Então ela já estava sendo desligada. Entendeu? Essa massagem que você fez nos meus pés foi maravilhosa. E ela desencarnou em pouco tempo? No dia seguinte, acho que na mesma noite. Ou no decorrer da madrugada, não sei. Entendeu? Então, a prece, ela é um consolo, ela é o remédio, ela é o auxílio, tanto para o doente, como para aquele que está partindo, e para o necessitado, e para aquele que está feliz também, né? Ele vai receber a tua prece. Logo que eu vim morar aqui na Praia Grande, eu gostava de ir nos hospitais, porque eu não tinha nada para fazer, aí eu ia nos hospitais ver se a pessoa não queria receber uma prece, uma oração, entendeu? Ouvir a pessoa conversar. E tinha um rapaz que ele me aguardava toda tarde ali, né? E teve um dia que eu falei, hoje eu vou mais cedo, porque eu não sei, eu tô tendo um pressentimento que aquele rapaz não vai ficar. Eu cheguei lá e ele falou, nossa, eu tava só te esperando. Eu falei, ai, que bom. Vou fazer uma prece pra você, você fecha os olhos, não se preocupe com as coisas que você tem, não se preocupe com nada, não se preocupe nem com a doença, porque você não tá doente. O espírito, ele não adoece. Quem adoece é a mente. Então, você fecha seus olhos, acredita em Deus e leva bem alto o seu pensamento para Jesus. Eu vou ficar orando por você. Você vai ver que você vai ficar bem. Fiz a prece, fiz o encerramento da prece.
ele me agradeceu bastante por eu estar ali. Só deu tempo eu sair e ele partiu. Olha, que interessante. Entendeu? Então, eu acredito que aquela prece ajudou muito no desligamento dele, na certeza de que ele estava sendo amparado espiritualmente, que ele estava recebendo auxílio. Porque você disse na prece assim, não se liga, não esquece as coisas e tal. O apego material prejudica no momento do desencarne? O espírito Bastante, fica... porque você tá lá pensando, eu tenho que ir no banco ainda fazer aquele pagamento, eu tô com 2 promissórias para vencer, eu tenho que pagar a parcela do apartamento do meu filho, eu tenho que lembrar de que a minha aposentadoria talvez não esteja certa lá para minha mulher receber, você fica pensando uma série de coisas. Você tá com aquele apego todo, né? Deixa as coisas que o pessoal vai resolver. Você morreu, vai aparecer um monte de gente para resolver, né? Vai resolver, né? Mas sair do corpo não é fácil. Fazer essa viagem de volta, ninguém quer voltar. Por mais que ele esteja sofrendo aqui, ele quer ficar. Ele não quer sair, ele quer ficar bom. Mas tem sempre que lembrar, a doença, ela é inexistente. O que adoece é a mente. Se você colocar na sua mente que você tem uma ferida no pé, ela vai desenvolver essa ferida e ela vai crescer. Mas se você colocar na mente que aquela ferida não existe, daí 3 dias você fala, não tem mais nada. Porque quem adoece é a mente. O espírito, ele é eterno, é um ser indestrutível. Você vê em relatos, né, dizendo que quando a gente dorme, o nosso espírito se afasta do corpo, né, e segue ali no mundo espiritual. Se quando a gente desencarna, o espírito se afasta do corpo, por que ao dormir o espírito se afasta e a gente não desencarna? Por causa do cordão. Como é que dá o nome do cordão? Prateado. Alguém chama de fio de prata, né? Fio de prata. Você sai, aquele fio ele vai brilhando. Tanto é que quando tem um livro do André Luiz, quando você está em algumas reuniões lá, eles percebem que são espíritos encarnados por causa dessa iluminação que tem da irradiação do cordão de prata. Perfeito, ele consegue Entendeu? ver qual que é o espírito. espírito. Ele consegue ver quem que realmente é encarnado e quem é desencarnado, entendeu? Perfeito. É muito interessante. Então o espírito está sempre... O espírito encarnado, ele pode ir para longe, que ele nunca perde esse elo de ligação. Não. Só se ele já estiver sendo chamado mesmo. E ele gostar de lá e resolver ficar, né? A senhora, ela desencarnou e ela ficou meio perdida, andando para lá e para cá. E ela encontrou alguns espíritos que ela não sabia que tinha desencarnado, né? E ela falou assim, eu tô perdida, eu quero voltar para casa e eu não sei como chegar. Um dos espíritos falou assim pra ela, tá vendo aquela fila ali? Entra naquela fila e aguarda. Ela foi, entrou na fila e viu que a fila não andava. Aí ela tentou furar a fila, né? Como aqui na Terra a gente tenta furar a fila, mas o pessoal não tava dando espaço para ela furar a fila não, porque a fila era grande. E ela perguntou, afinal de contas, essa fila anda ou não anda? Aí a pessoa que estava na frente dela falou assim, ela perguntou, quanto tempo faz que você tá parado aqui para guardar informação? Ele falou, aqui nessa fila eu tenho 15 anos. Meu Deus. Então, ela deveria ter caído a ficha dela que eu tinha morrido, né? Tem 15 anos que eu estou parado aqui. Ela falou, mas por que você está parado aqui 15 anos? Porque a pessoa que atende lá naquele departamento, tem dia que ela não vem. Então, era um espírito preguiçoso. E tinha dia que ele não ia trabalhar. Então, a fila parava. Porque era o trabalho dele. A mesma coisa que ele fazia aqui na Terra, ele estava fazendo lá no plano espiritual. Tinha dia que ele falava, não, hoje eu vou dar uma descansada. Então, você imagina, quando você está perdido, para que lado que eu vou? Tem que ter um preparo. Tem que saber que o espírito é eterno. E as casas espíritas servem para esse primeiro ponto de socorro, né? Os espíritos são levados para lá, né? Às vezes a casa espírita para as atividades durante o dia, mas os espíritos de luz prosseguem no atendimento ali, né? Prossegue o atendimento. Quando a casa espírita vai abrir, tipo, 18 horas, essa casa já está pronta pela espiritualidade, já tem socorristas, já tem samaritanos, já tem toda a equipe formada ali para auxiliar os espíritos desencarnados que ali são levados para ser tratados também. A minha mãe parou, você fica ali no hospital o tempo todo, era véspera de Natal,
e você tá preparando o bolo, alguma coisa pra gente fechar o Natal ali no hospital com ela. E a única oração que eu sabia fazer, eu ainda não tinha um pouquinho de conhecimento, eu fazia toda hora pra ela o Salmo 91, o Salmo 23. Mãe, deixa eu fazer o Salmo 91, aceita esse Salmo 91. E aí eu fiz o Salmo, fiz a oração e falei pra ela, eu vou lá em casa rapidinho e já volto. Só que quando eu saí, ela ficou sozinha no hospital. E foi o momento que a espiritualidade achou para fazer o desligamento total dela. Porque existia um apego meu ali naquela hora de ter esperança que ela pudesse recuperar ou o Natal acontecesse, né? A véspera de Natal acontecesse. E naquele momento a dificuldade financeira, a situação em si, os amigos que somem. E aí, quando eu cheguei em casa, que eu tomei banho, tocou o telefone. Aquele telefone fixo tocava, né? Quando o telefone fixo tocou, eu falei do hospital. Era para avisar que ela tinha acabado de partir. Aí voltou a família toda pro hospital, né? Porque já não ia ter mais os preparativos do Natal. E ela foi ali liberada e foi levada para casa para ser velada em casa. Era um caixão simples, tão fininho. E aí, naquela situação que nós nos encontrávamos, na fome, na pobreza, eu pensei, vou fazer um macarrão alho e óleo para todos. E meus irmãos, nós éramos em 13. E só tinha nós no velório. Fiz macarrão, sentamos ao redor do caixão e comemos macarrão ali. Olha só como era o velório, né? Antigamente era assim, né? Nas casas. É. E aí eu fiquei pensando, esse caixão é muito fraco. E a minha mãe gostava de dormir com um pedaço de rede, né? Que no norte tem muito isso. O pessoal corta a rede e faz lençol. É uma delícia aquele lençol, fica bem fresquinho. E eu pensei, mãe, eu vou colocar essa rede para que você leve essa rede para você, se precisar. Eu não sei para onde a senhora vai. Então, eu já tinha lá no fundo da minha ideia que provavelmente ela poderia precisar daquele lençol que ela gostava tanto, né? Acho que ninguém pensa isso, mas naquele momento infantil, sim, sim, né? Aquele momento de dor. E aí depois você veio ter a consciência estudando, né? Que você vai tendo a consciência que a matéria é estudando. matéria, o espírito já não tá mais ali, né? E quando você vai pro enterro e você vê que na hora que o caixão desce, ele faz pum, arrebentou o caixão, de tão frágil que ele era, né? Então nós temos que ter um respeito, que você não sabe aquele momento de dor que aquele espírito está passando, a travessia que ele está fazendo, a dificuldade, o obstáculo que ele está tendo para desligar todas aquelas vísceras, né? O mental, aquela preocupação. É um respeito muito grande, é uma dor. E o espírito sente, você tem que ter esse respeito por ele, né? E quando ele fala dos antepassados, a oração dos antepassados, ela tem que continuar. Ah, mas já deve ter reencarnado. Sim, se esse antepassado reencarnou e ele tiver com você, ele vai receber a oração. E se ele tiver com depressão, ele vai levantar. Bom, eu não vou entrar nessa parte aí, porque senão eu vou fugir aqui do assunto. Então, no ambiente doméstico estava impregnada de certa substância que classificou de fluido gravitante, desfavorecendo a libertação dele. Muitas conversas, muitos nhenhenhê, então estava dificultando a equipe técnica a fazer a desligação do espírito e o corpo, né? Aí foi necessário ser retirado do ambiente doméstico e levado à praia. Então ele foi retirado daquele ambiente doméstico através de os espíritos que estavam lá nesse livro. Era o Dr. Bezerra de Menezes, a filha dele, né? E mais outros espíritos que estavam junto. Ele teve que ser acolhido, tipo como se ele tivesse de muleta, para ser levado até o mar para receber oxigenação e depois trazer de volta para o velório novamente. Interessante. Aí o mar, ele tem aquele oxigênio do mar que você respira. Nossa, que delícia. Esse oxigênio, quando você inspira, relaxa, absorve todo esse oxigênio, ele vai melhorar também a sua oxigenação. Por isso que é bom quem tem depressão ir fazer uma caminhada no mar, sentar ali no mar, porque no mar agora tem as cadeirinhas dos feirantes, que eles são tão
são tão receptivos que ele leva as cadeirinhas, mesmo quebradas, eles consertam, eles dão um jeito. E oferece a cadeira, mesmo sabendo que você de repente não vai comprar nada. Você pode sentar ali, tomar um sol e receber essa oxigenação, agradecendo a Deus o ar. Você está recebendo naquele momento, é uma oxigenação, né? Perfeito. E aí, portadores, ele fala que a água são portadores de grande bem e de reajustamento geral para o nosso corpo, tanto físico como espiritual. E aí o respeito que a gente tem que ter pela água, quando você vai tomar banho, você abre o chuveiro e fica lá cantando, esquece com aquele chuveiro aberto, tantas outras pessoas estão sem água. Então tem que ter o respeito, sabendo que existe alguns lugares que não tem água. Então eu vou deixar o chuveiro fechado, vou fazer o meu banho com menos desperdício e vou respeitar a água. Ou então você vai tomar o banho, fazer uma prece orando a Deus, agradecendo essa água. Ou tomar água, agradecer. A água, ela lava a tua casa, ela lava a tua roupa, ela faz uma série de coisas que são substâncias que nós absorvemos. Aí ele fala aqui, somos compelidos a exaltar o respeito devido nos ambientes onde alguém está desencarnando ou desencarnou, a fim de que pela atitude da oração silenciosa ajudemos o viajor e cooperamos com os missionários da cirurgia divina. Então, esse viajor, ele tá de viagem marcada de volta, né? Tá pegando um boig, um navio. Ele tá voltando para alguma estação, que aí nós entramos no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do meu pai. Então tem as intermediárias. No livro Missionário de Luz, tem vários pronto-socorro espirituais, né? Tipo, vamos aqui, vamos no Irmã Dulce e daqui vamos para aquele pronto-socorro que fica no Quietude. Sim, sim. Então existe a cada quilômetro, a cada 10 quilômetros, no livro Os Mensageiros, você deve lembrar dessa história, a cada 10 quilômetros existe um posto de emergência para socorrer esses espíritos que estão chegando de algum lugar. Então, emergências precárias, mas que tem atendentes lá, talvez você tenha que ficar esperando também, entendeu? É como se estivesse aqui na Terra, tem 10 na sua frente, você aguarda mais um pouquinho, entendeu? Lembramos que a dor, ela trabalha o espírito para a grande perfeição e que ele deve atingir na sua jornada. Então, a dor, ela prepara o espírito para o seu grande trabalho, a sua grande jornada aqui no planeta Terra. Quando você tem uma criança e ela começa a aprender a andar, os pais, eles têm maior cuidado para essa criança não cair. Só que todo cuidado, ele acaba caindo, né? Assim é a nossa jornada. A queda, ela faz parte do aprendizado. Então, quando você cair, você tem que tentar levantar imediatamente, porque toda queda faz parte do aprendizado do nosso plano terrestre aqui. Caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, não deu certo, começa de novo. O irmão X, ele passa uma informação referente à cremação, né? Ele fala que, evidentemente, quanto tempo para a cremação? Evidentemente que não existe uma regra rígida, absolutamente segura, porque cada processo de desencarne tem característica própria em função do tipo de vida que aquele espírito teve enquanto na carne. Entretanto, os espíritos superiores, eles recomendam 72 horas, que são 3 dias. Eu ainda acho pouco, né? Se um espírito que não teve uma vida muito regrada aqui na Terra, acho que 3 dias ainda é pouco, né? É melhor ele ser enterrado convencional mesmo, né? E ficar esperando lá o pessoal terminar de desligar, porque muito desligamento ainda são feitos lá, no túmulo, né? Que a pessoa ainda fica lá esperando, aguardando. Então, ele pede um prazo de 72 horas, 3 dias. E a pessoa, talvez o espírito tenha que ficar num freezer, sei lá, eu não sei explicar o procedimento ainda. Então, ele fala nesse mesmo livro que o túmulo, ele é uma passagem especial, a cujas portas muitos ainda dormem por tempo indeterminado, criando força para atravessá-la com precioso valor. Então, muitos dormem, né? Nesse livro Mensageiros, do Dr. André Luiz, ele entra numa ala e ele pergunta para o assistente dele, mas o que é isso? Né? De tantos espíritos ali, adormecidos e impregnados ainda
de sonhos daqui da Terra, né? Muitos espíritos e assistentes eram pouquíssimos. Se eu não me engano, eu vou tentar lembrar aqui. Vamos supor que tinha 1.200 espíritos para 72 assistentes. Então, nem todos recebiam assistência no mesmo dia, né? E é interessante que me chama a atenção nessa passagem que os trabalhadores lá dessa colônia ali, daquele posto de socorro, eles falavam, André Luiz, vamos te mostrar ali agora o setor onde ficam as múmias. Eles chamavam esses espíritos de múmias, dando a ideia, lógico, que é o espírito que tem aquele pensamento de sono eterno, né? Eterno. Aquelas concepções religiosas que diz assim, eu vou dormir eternamente até o dia do julgamento. Do juízo final. Do juízo final. Aí o espírito desencarna e acredita naquilo e fica dormindo. Mas ele tem pesadelos, viu? Isso. Aí o André Luiz se aproxima, né? E o instrutor auxilia ele para ele auscultar, né? Prestar atenção no mundo mental daqueles que estão ali e eles ficam revivendo mentalmente, né? Um ato, né? No caso daquele espírito que ele identifica, que ele analisa, acho que tinha tido uma experiência de crime bem grande, e se envolvido num crime, então o remorso fazia com que ele ficasse mentalmente revivendo aquela cena, enquanto estava ali dormindo, né? Acreditando que fosse eternamente, mas o amparo estava acontecendo, né? Estava acontecendo. No livro também do Outro Lado do Espelho, do Dr. Inácio, o Dr. Inácio ele é chamado para trabalhar, né? Aí, quando é mostrada a ala para ele, é uma ala comprida, cheio de prancheta pendurada nas macas, né? O doutor Inácio fala assim, não acredito, vai começar tudo de novo. Né? Vai começar tudo de novo, vou trabalhar só com doido, né? O cenário é muito semelhante ao que ele vivia na Terra, né? Vai começar tudo de novo. Então, ele tinha que pegar aquelas pranchetas e olhar todo o quadro clínico de cada paciente. Interessante. Eu acho que a gente tem que se esforçar muito para melhorar, porque eu penso assim, é muito bom chegar bem. Porque eu quero chegar como trabalhador, não como enfermo. Eu quero chegar naquela posição de servir, de ser útil, de poder fazer alguma coisa por alguém ou em algum alojamento, poder chegar e falar assim, você vai descansar uns 3 dias, nossa, que delícia, né? Vai descansar uns 3 dias e daí você pode começar a trabalhar. Eu quero chegar nessa condição, numa condição de servidor, de trabalhador. Estou me preparando para ir na casa que o meu marido faleceu faz 4 meses. Não tirei nada dele, as roupas ainda estão lá. Tem alguma prece que eu possa fazer lá, na casa? Devo me desfazer da cama que ele faleceu? Era a nossa cama. Ela mora na casa? Não falou, não. Acho que ela tá indo, né? Faz 4 meses que ele faleceu e ela tá indo lá agora, né? Eu acredito que ela vai morar, né? Eu acho assim que, dependendo da convivência que teve, né? Ela vai chegar, vai pegar essas roupas dele com muito carinho, agradecer o tempo que nós estagiamos juntos, o carinho, todo o amor, ver o lado bom, procurar ver só o lado bom das coisas boas que foram vivenciadas, né? Agradecer com todo carinho, falar que as roupas dele agora vão para uma outra pessoa, vai para uma instituição, para as pessoas que estão precisando. Se desfazer dessas coisas com carinho, com respeito, né? Com muito respeito. E dormir na cama, ela pode continuar dormindo na cama. A cama era do casal, era dela. Ela não vai se desfazer daquilo porque acha que o espírito vai vir para deitar ali. O respeito que você tem por aquela pessoa, quando ele estava aqui, é o mesmo respeito que você tem. Se tinha carinho, se tinha amor, responde da mesma forma. Se não tinha, mas tenta mandar só vibrações positivas. Vibrações de amor, de carinho, muito obrigada. Obrigada pelos filhos maravilhosos que você deixou comigo, pelas as coisas que eu aprendi do seu lado. O meu amor, o meu carinho por você vai sempre continuar, porque é um laço que você tem, foi um vínculo que você formou, né? Pode ser que ela chegue lá no plano espiritual e ele não era a alma gêmea, ele não era o príncipe encantado, mas ele era alguém que tinha que passar na vida dela, né? Que tinha que passar pela vida dela. E ele se torna aquela pessoa especial
que ela vai estar sempre orando. Chegar numa casa espírita, ela vai colocar o nome dele no desencarnado, e sempre que ela está colocando no papel, você pega o nome daquele desencarnado com muito carinho e fala, olha, esteja onde estiver, que neste momento tu receba o meu abraço carinhoso, a minha gratidão, o meu amor, que você receba todo o abraço especial da espiritualidade, e manda essa vibração gostosa para ele. Se ele não tiver num lugar bom, ele vai sentir como se ele estivesse tomando um dipirona, estivesse tomando um remédio para dor. Ele vai sentir da onde me vem esse alívio. Perfeito. Um colega meu foi assassinado e bateu a curiosidade de onde fica esses espíritos que têm a vida interrompida. É difícil de responder, né? Porque quando você tem uma vida interrompida, provavelmente ou você pediu para sair dessa vida dessa forma, né? Eu tenho o exemplo do Luiz Sérgio no livro O Mundo que eu Encontrei. Quando o Luiz Sérgio sofreu o acidente na estrada, que ele não estava esperando, né? Sofreu o acidente. Ele sofreu o acidente, ele pensou na mãe dele. Imediatamente ele se encontrou na casa dele. E a mãe dele teve aquele pressentimento. Nossa, meu filho. Ele pensou, nossa, por que eu tô aqui? Aí ele voltou o pensamento pro acidente. E no acidente ele fez uma prece, ele foi socorrido imediatamente. Ele não estava esperando morrer naquela hora, né? Ele morreu com 24 anos. E ele foi socorrido imediatamente. E ele foi levado para a Estância da Luz, uma colônia Estância da Luz. E um senhorzinho foi lá falar com ele. Deveria ser médico, auxiliar. E falou para ele assim, Luiz, eu não vejo nada em você que possa ter te machucado. Tenta não lembrar no acidente, tenta não pensar no que aconteceu, tenta não pensar na tua família e descansa. Amanhã eu vou passar aqui novamente para ver como você está. Então ele estava em algum lugar de socorro. No dia seguinte ele foi lá, viu que o Luiz Sérgio estava bem, ele falou, você está super bem, examinei você por completo, você está ótimo, as suas lembranças não estão fixadas lá no velório, nem ninguém, você está livre. Se você quiser conhecer a colônia, você pode sair daqui e conhecer a colônia. Ó, um desencarne. Interessante, né? interessante. E ele, sabe onde ele foi parar? Na biblioteca. Ele falou, gente, aqui eu posso fazer um monte de coisa, eu posso ler, eu posso estudar. Ele sabia da condição dele já de desencarnado. Era uma evolução espiritual muito grande. Ele morreu muito novo. Então, esse espírito, ele pode receber a prece, ele pode, como amigo dele, falar, ó, meu amigo, onde você estiver, aceita a minha prece, que essa prece chegue até você, que a luz divina possa te acolher, que você seja socorrido, amparado, que você seja elevado espiritualmente pela uma equipe de socorro, que Nossa Senhora te abençoe. Ele pode fazer vários pedidos, prece, sem fazer Pai Nosso, sem fazer nenhuma Ave Maria. É uma conversa que ele está tendo com aquele amigo. Perfeito. Que Nossa Senhora te encaminhe para algum lugar bom, que você chegue no paraíso, o paraíso espiritual, na colônia de Nossa Senhora, na colônia Nosso Lar, ou na colônia da paz, na colônia da fraternidade. Ele vai ser acolhido. E ele vai receber como um alívio no espírito dele. Perfeito, porque eu sei que é difícil para quem tem alguém próximo desencarnando dessa maneira, que nos surpreende, nos choca, né? Mas é preferível desencarnar vítima de um assassinato do que ser o algoz, né? Porque aquele que desencarna desse modo tá quitando um débito. E aí, como você disse, né? E aquele tá criando o outro. Que ele tá criando. Então, se aquele parte desprendido, não pensando em vingança, não pensando em nada que ficou, ele tem uma vida espiritual ali maravilhosa para dar sequência no aprendizado, na sabedoria, né? Enquanto que aquele que comete o ato tá se prejudicando, criando os débitos para essa e para as outras existências, a gente pode né? fracassar muito na nossa missão, não viu a carta do Dr. Bezerra? Que a gente pode fracassar na nossa missão num ato desse, porque você poderia evitar, mas você partiu para briga, entendeu? Então, num ato desse, você poderia evitar. Não, eu vou evitar qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de desordem, porque senão você vai estar complicando mais ainda a sua jornada e vai estar aumentando mais ainda, um pouquinho mais o seu débito, né?
Perfeito. Você veio para consertar, para corrigir, e acabou que esse espírito que ele falou aí receba muita luz, receba o socorro de Nossa Senhora, o amparo de Jesus Cristo, do comando espiritual de Jesus Cristo, que ele receba o auxílio de toda a espiritualidade, o socorro espiritual da falange, das legiões do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que é muito grande as legiões dele, que ele possa ser auxiliado, amparado espiritualmente. O espírito pode escolher não querer retornar e viver eternamente nas colônias espirituais? Não, ele tem que retornar, né? Chega uma hora que ele fala assim, agora você vai ter que ir numa grande missão. E é sempre muito precioso, né? Essa nossa reencarnação é uma oportunidade muito grande, principalmente essa. É uma oportunidade muito grande para aprimorar, crescer, melhorar, ser útil, né? Procurar fazer o melhor. Porque é uma oportunidade que foi dada e você tem que voltar com uma bagagem, um certificado bom, né? Então, chega uma hora que o espírito tem que reencarnar. Eu comentei com você, né, que ontem eu tive numa casa espírita e o instrutor estava falando que nós estamos recebendo uma gravitação, né? Então, nós estamos recebendo mais onda de gravitação. Por isso que muita gente está sentindo tontura, mal-estar, desânimo, tristeza. Nossa, acho que eu quero morrer. Gente, não pense em morrer. Morrer, por enquanto, não é bom. É melhor ficar por aqui, né? Tenta viver o máximo que você puder. Tenta viver, sobreviver, né? Procura alguém que possa te dar uma palavra carinhosa, alguém que possa fazer alguma coisa por você. Pelo menos um ânimo, né? Faz alguma coisa. Se você tem algo, tipo, algum trabalho que você possa desenvolver, uma pintura, um trabalho voluntário, né? Trabalho voluntário. Vai nessa casa de pronto-socorro, vê se tem trabalho voluntário, que você possa sentar com alguém que está doente, que não tem nenhum parente que vai visitar. No asilo, tem gente, aqueles velhinhos, ninguém quer ouvir velhinho, né? Porque ele demora para contar história. Uhum. Você não quer ouvir, né? Ele vai contar a história, aí cai, começa a babar, ninguém quer ouvir. Eu contei para um amigo meu que quando ele chega nos 50, a gente começa a babar. Ele não acreditou. Começa a vir uma baba aqui. Você tá conversando e começa a cuspir nas pessoas e você não percebe, né? Ele falou, Lúcia, eu tô com 50 e tantos anos, eu nunca vi essa baba. Eu digo, pois eu já vi a minha, várias vezes, né? Então, ele falou, eu vou prestar atenção. E ele mora em Campinas. Um dia ele me ligou, Lúcia, eu preciso falar com você urgente. Eu tô aqui no escritório e eu percebi que eu babei aqui do lado. Eu digo, vai perceber nas outras. Entendeu? Você baba, você faz isso. E aí vai escorregando aqui. Aí tem que ter paciência com os mais velhos e às vezes se doar. É isso que tá dizendo, né? Tem que ter paciência, porque envelhecer não é nada fácil. Porque muita gente também não se prepara para envelhecer. O envelhecer é muito legal, você envelhecer estudando. Você querendo fazer nova faculdade, querendo estudar novamente, querendo fazer coisas diferentes, né? Ser marceneiro, ser pedreiro, ser carpinteiro, ser jardineiro. Procurar fazer alguma coisa para você não ficar na ociosidade. Resgatar aquele sonho que você deixou para trás em algum momento. Deixou para trás, você deixou muita coisa para trás que você gostaria de fazer.